Bom dia a todos, sexto ano, sétimo ano, né? Nós estamos dando início aqui à segunda unidade. Espero que nessa segunda unidade nós vamos aprender muito. Em religião, eu sempre estou ensinando para vocês que é o quê? Uma mudança, transformação. No sentido aí de estar trabalhando o quê? Valores, bons costumes. Isso é para que vocês venham fazer a diferença. Então, de pouco a pouco, nós vamos mudando o nosso caráter, nossa maneira, e aí nós vamos estar fazendo a diferença. E nessa aula de hoje, vocês não estão com a apostila, mas vocês vão receber. Eu já vou estar trabalhando o primeiro texto da apostila de vocês, ok? Então, na apostila vem aí o título: Na Diferença, Construindo um Mundo para Todos, certo? Então, nós estamos construindo. Quando nós fazemos a diferença, nós estamos construindo um mundo para todos, um mundo melhor. E hoje nessa aula, nós vamos aprender a questão aí da religiosidade e religião. O que é que tem, professora? Religião e religiosidade. O que é que tem a ver essas duas palavras? Então, hoje nós vamos aprender. Primeiro, religião significa religar, né? Fazer com que o homem aí se aproxime de Deus. E para que o homem venha se aproximar de Deus, ele precisa de quê? De uma crença. Ele precisa acreditar. E aí onde entra o quê? As religiões. E aí nós temos várias religiões no mundo, vários ministérios no mundo. Eu vou lançar uma pergunta para vocês. A maioria de vocês aqui são cristãos, acreditam em Cristo. Outros são evangélicos, pode ter espíritas, né? Vários tipos de crença entre os alunos. Então, vocês têm uma religião, vocês têm uma crença. E essa crença, essa religião, faz com que vocês venham ter o quê? Uma religação com Deus. Então, religião significa que religação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É você se aproximar de Deus. Agora, dentro das religiões, tem o quê? Religiosidade. E o que é religiosidade, professora? São condutas, são normas, que nós passamos o quê? A obedecer. E é interessante que todos nós já nascemos aí nessa dimensão de religiosidade. Explicando. Quando você está aí com sua família tem regras, tem direitos, tem deveres, e você tem que seguir. Tem sim, professora. Se eu não seguir, vou receber bronca, castigo, não é assim? Então, aí é o quê? Religiosidades, são costumes, são regras. Então, explicando novamente, religião é o quê? Religação do homem com Deus, o homem se aproximar de Deus. Religiosidade são costumes, são condutas, são normas que eu tenho que obedecer dentro daquela religião. Quando você vai à missa, o padre está lá explicando, dando uma palavra, dando regras, ensinando, e aí cabe à sua família ou a você obedecer ou não. Mas ele está lá ensinando, ele está lá trazendo uma palavra positiva, uma palavra de paz. A mesma coisa, eu vou num culto, está lá o pastor explicando, dando um exemplo, ensinando, aí cabe a cada um de nós obedecer ou não, mas está lá. Então, religiosidade é isso, são normas, são condutas, certo? Então, entenderam? Religião e religiosidade. Vamos ver aqui agora qual era aí a norma de Jesus dentro da religião. Professora, Jesus deixou alguma religião específica? Não, ele não deixou. Aí ele diz o quê? A religião pura e imaculada, quer dizer limpa para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas lutas, nas suas dificuldades e guardar-se do pecado. A religião que Deus deixou foi uma religião que? Qual é a religiosidade dentro dessa religião que Jesus deixou, professora? Ter bons costumes, ter moral, né? A questão da ética, quando eu falo a ética, os bons valores. Por quê? Quando ele diz aqui, visitar os órfãos e as viúvas. Pessoas órfãs são pessoas que perderam pai e mãe.
as viúvas, quando elas visitar as pessoas que estão passando por dificuldade. Eu estou aí seguindo o que? A caridade, sendo uma pessoa que estou fazendo bem e vou me guardar de quê? Das coisas erradas do mundo. Guardar-se de quê, professora? De roubar, de mentir, de matar, do pecado. Nós sabemos o que é o pecado. Aquilo tudo que eu faço de errado ali, a consciência vai acusar e é pecado. Então, o pecado deixa o homem distante de Deus. Então, essas regras aqui, essas religiosidades aqui, foi que Jesus deixou. O perdão, o amor, o abençoar, o ajudar. E quando ele andava lá em Israel, os judeus, eles tinham a religião ali, a religião judaica, que depois nós vamos estudar essas religiões, que são várias religiões, e as religiões têm os seus costumes, as suas crenças. Ele ali quebrou muito essas questões da religiosidade, porque os judeus eles seguiam muito a questão da religiosidade, mas muitas vezes eles não estavam ali para ajudar, muitas vezes para perdoar. Eles muitas vezes seguiam muito a lei, os costumes dele. Por exemplo, naquela época, quando uma mulher errava, ela era apedrejada em praça pública. E aí Jesus veio o quê? Jesus veio trazendo perdão, recomeço. Uma vez eles apanharam uma mulher que estava errando, eles levaram para a praça para ser apedrejada. Quando chegou lá, Jesus disse o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele olhou para a mulher e disse, os seus pecados estão perdoados, eu também não vou te acusar. Agora vaze e não peque mais, vaze e não faça mais essas coisas erradas. Entenderam? Então, o que foi que ele ensinou aqui? Que a religiosidade, as crenças, os costumes, tem que estar sendo voltado para quê, professora? Para o amor, para o perdão, para ajudar, para estar próximo ao outro. Então, isso é a verdadeira religiosidade. Então, por isso que Jesus veio mudando essas regras. Então, por isso que é muito importante nós estarmos sempre aprendendo. Saber o quê? Que ninguém é melhor do que ninguém. Que nós somos cheios de defeitos. Que todos os dias nós temos que estar o quê? Trabalhando em nós, mudando essas questões aí, dos valores. Como estão meus valores? Como está a minha conduta? De que maneira eu estou seguindo? Por isso que existem as religiões. Por isso que existe o quê? Quando seus pais vão para a igreja, está lá o padre explicando, dando uma palavra, aconselhando, ensinando. Não é verdade? Então, desde quando você nasce, você já é o quê? Um ser que tem religiosidade. E aí o quê? Você vai aprimorando, você vai aprendendo. E aí você entra o quê aí? A religião. Então, novamente aqui voltando. Religião que religa o homem com Deus. Aproxima o homem de Deus. Religiosidade é o quê, professora? Os costumes, as práticas. Certo? E aí no texto de vocês diz assim, religiosidade é própria ao ser humano. Isso significa que ele nasce com esta dimensão. Então você já nasce com essa dimensão de religiosidade. A religiosidade pode ser desenvolvida de uma forma positiva a partir da educação, formação do senso ético. Então a religiosidade aí, ela pode ser desenvolvida de uma forma positiva. Quando os judeus levaram aquela mulher para ser apedrejada, aquela religiosidade era de forma positiva? Não, professora, era de forma negativa, porque eles não perdoaram, eles não estenderam a mão. Mas o que foi que Jesus fez? Se essa religiosidade de vocês aí está errada. A religiosidade que vocês têm que seguir é essa, perdoar, amar e dar uma nova oportunidade. Tá vendo? Jesus quebrando essa religiosidade de seguir essa linha de não perdoar, de não amar. Jesus disse, essa religiosidade eu reprovo. E qual é a religiosidade, Jesus, que o Senhor reprova? O perdão, o recomeço, dá uma nova chance, certo? E aí entra o quê? A religião. Muitas religiões contribuem para a humanização. O que é humanização, professora? Humanização das sociedades humanas, quando busca ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias uma com as outras, bem como quando promove a defesa da vida, do bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade, do respeito entre todos os povos. Então, muitas religiões contribuem para a humanização da sociedade. Voltando aqui o texto daquela mulher
Aqueles judeus ali que levaram aquela mulher, eles estavam promovendo a humanização? Não. Eles estavam promovendo a paz? Não. Porque eles levaram ali no sentido de quê? De apedrejar. Mas Jesus pegou o que? Disse, não, isso está totalmente errado. E aí Jesus trouxe o que ali? A humanização, trouxe o perdão, trouxe o recomeço. Então, é muito importante nós estarmos aprendendo a questão da religiosidade e da religião. E é importante também saber nossa religiosidade, como está a nossa religiosidade? Será que eu estou indo para uma igreja só ouvir? E quando eu chego em casa, ou quando eu estou com meus amigos, eu não vou obedecer? Ou eu estou só de aparência? Então é que nós temos que ter essa reflexão, certo? Quando o padre diz lá, mentir é pecado, aí você diz, eu vou mentir. Quando o padre diz lá, falar palavrão não pode, mas eu falo. Roubar é errado. Professora, mas uma vez ou outra eu faço, tá entendendo? Então isso aí é o quê? É você não obedecer a questão aí da religiosidade e das normas de uma forma correta, né? De uma conduta aí que traz o quê? A ética e os bons costumes, certo? Na questão o quê? Da valorização. Então, esse texto aí que eu vou estar postando para vocês lá no grupo Sala de Aula, eu também vou estar postando para vocês aí no grupo de vocês, certo? Então, esse texto aí vem trazendo a questão da religião e religiosidade. E aí vem as perguntas que vem o quê? O que é religião e religiosidade? Então, nós aprendemos que religião é o quê? Que a religação do homem com Deus, a aproximação do homem com Deus. E religiosidade, professor, o que é? São o quê? Os costumes que está dentro daquela religião. As doutrinas, os dogmas, né? E que você passa a obedecer ou não. Como as religiões podem contribuir para a humanização das sociedades humanas? Tem lá no texto. Como ela pode contribuir? Eu falei, solidariedade, a justiça, a fraternidade, o respeito. Então, as religiões pregam isso, falam isso. Agora, muitas pessoas vão lá, ouvem e não fazem a prática, né? Mas a maioria das religiões sempre ensina aí a questão da humanização, que é você fazer o bem. Você conhece ou frequenta alguma religião ou igreja? Aí é pessoal essa resposta. Cite um ensinamento importante dessa religião ou igreja que ajuda as pessoas a serem mais éticas. Professor, o que é ética? Os valores, né? Os bons costumes. Aí é pessoal, aí você vai responder, né? Você frequenta alguma religião e você vai botar algum ensinamento lá dessa religião, certo? Que ajuda as pessoas a serem mais éticas. Outra questão, a quarta, reflita, o desamor, a intolerância e outros males estão relacionados à falta de religiosidade? O que é intolerância, professora? É eu não respeitar o outro, eu não respeitar a religião do outro. Eu não respeitar muitas vezes o costume do outro, eu sei não tolerar, não ter paciência. Intolerância é isso, é não respeitar. O desamor é você não ter amor. Está relacionado à falta de religiosidade? Será que está relacionado à falta de religiosidade? Porque o ser religiosidade, o ser religioso é você obedecer às condutas, às normas. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja, isso é em várias religiões, está lá praticando a religião e muitas vezes são pessoas que fazem o mal, que mata, que rouba, que fazem absurdo. Isso aí a gente observa muito quando passa na televisão, a gente fica assustado, mas uma pessoa que estava lá na igreja e fez isso, porque ela não estava obedecendo, ela estava ali disfarçada, ela não estava ali buscando realmente uma mudança. Então, será que a religiosidade é falta de religiosidade? Então, aí fica uma reflexão para vocês, certo? Então, essa atividade, são 4 questões, e eu vou estar postando para vocês. Espero que vocês respondam. Leiam o texto, as respostas aí tá dentro do texto. Só a terceira que é pessoal e a quarta também é pessoal, ok? Mas as outras estão dentro do texto. Outra questão importante. Tem alunos que estão enviando atividade em branco.
eu sempre coloco no comentário, não recebida ou em branco, então envie novamente, porque não vai ter problema, certo? Ou então pega outra atividade de outra disciplina e envia. Então nós realmente estamos observando, estamos lendo e sempre olhe no comentário. Se está lá não recebido ou em branco, envie novamente, certo? Então leia o texto, respondam, que aí é a nossa primeira aula aí da segunda unidade, religiosidade e religião. E sábado nós temos aula e eu vou continuar ainda falando sobre esse tema, ok? Então, bom dia a todos e que vocês lá façam atividade. Outra questão importante, vai ter a data para eu estar recebendo essas atividades. O aluno que responder depois já vai ter outra nota, certo? Então, é importante que vocês entreguem aí no prazo, ok? Bom estudo a todos.